Olá, prezados irmãos, paz e graça seja com todos os meus irmãos adventistas do sétimo dia, com imenso prazer que, pela graça do Senhor nosso Deus, estaremos dando início a mais uma série de vídeo. O título da nossa nova série de vídeo é O Contínuo, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 12. Mas antes eu convido a todos que apreciam o canal Despertai, que aprecia as mensagens que temos postado nesse canal, que repasse essa mensagem para os vossos amigos, para aqueles que vocês também desejam que tenham conhecimento dessa mensagem, de uma reforma e de um verdadeiro reavivamento. Inscreva-se nesse canal Despertai. É um canal que, pela graça do Senhor nosso Deus, tem provido um alimento sólido para o seu povo. É um canal que tem desmantelado as falsas heresias, as heresias, e tem trazido um esclarecimento dos fundamentos, dos pilares, que o Senhor nosso Deus, através dos pioneiros desta igreja, colocou no princípio desta obra para sustentar e guiar o seu povo. Mas antes nós iremos orar ao Senhor, pedir as bênçãos do céu para darmos continuidade. Oremos ao Senhor então. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Salvador, Senhor, aqui nos prostramos de joelho para agradecer por tudo que tem feito até aqui por cada um de nós, ainda fará. Queremos pedir as suas bênçãos eternas sobre o teu povo, a tua igreja adventista do sétimo dia, teus filhos espalhados no mundo todo e aqueles que ainda irão fazer parte do teu aprisco, deste rebanho. Agora abençoe, Senhor, segundo a sua vontade, sua misericórdia, essa mensagem que iremos dar início, que o Senhor venha ser conosco, também despertar o teu povo, tua igreja, para que possamos, Senhor Deus, crer no certo, desviar nossas mentes e os nossos olhos das falsas profecias e não dar ouvido aos falsos mestres. Seja conosco, meu querido Deus, por amor de nosso Salvador Jesus. Amém.
Olá, irmãos, mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome do mesmo que estaremos dando continuidade ao trabalho que o Senhor tem nos dado a fazer, que é transmitir-vos a palavra sólida, sem erro, a palavra verdadeira do Senhor nosso Deus. Nós estivemos falando sobre o ômega da apostasia, ataca o espírito de profecia. Estaremos dando continuidade também a esse tema. Eu creio que vai ficar em torno de uns 5 vídeos, mas eu achei por bem falarmos um pouco também sobre Daniel, capítulo 8, o capítulo 12 e capítulo 8, 11 e 12. Tem havido muita agitação com respeito a algumas datas, de Daniel capítulo 8, 11 e o 12. Algumas pessoas, não de agora, já desde muito tempo, têm pego essas datas para marcar certos eventos. Por exemplo, fechamento da Porta da Graça, volta de Jesus, decreto dominical, derramamento da chuva serôdia. Algumas pessoas têm ensinado que a chuva serôdia já está caindo desde 2001. Outros têm ensinado que o selamento começou em 1989. Outros estão ensinando que Jesus Cristo vai voltar no ano 2031. Certo? E outros têm marcado que o decreto dominical era para ter saído, iria sair em abril desse ano que estamos. E em si, desde o surgimento dessa igreja, pessoas têm se levantado para marcar datas, marcar os eventos baseados no livro de Daniel e Apocalipse. O livro de Daniel, capítulo 8, o versículo 9 diz: eu estou usando a versão King James, a fiel, de 1611. É uma ótima Bíblia, certo? Eu convido a todos que hoje adquiram essa Bíblia, porque já está disponível em língua portuguesa aqui em nosso país. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu. E ele lançou algum do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. E então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e a transgressão da desolação, para dar tanto ao santuário quanto ao exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2.300 dias, depois disso o santuário será purificado. Nós iremos analisar esses versos no decorrer do tempo, e o capítulo 11 também, o capítulo 12. Se nós analisarmos aqui, nós iremos encontrar a palavra sacrifício em itálico.
tanto os pioneiros de nossa igreja, quanto a profetisa de nossa igreja, Ellen G. White, ela diz que a palavra sacrifício foi acrescentado, não existe ao texto original. Então, por isso, a palavra sacrifício não entra. O que existe é o diário, ou contínuo. O capítulo 11, Daniel capítulo 11, versículo 31 diz: E braços se colocaram ao seu lado, e eles contaminaram o santuário da fossa, removeram o sacrifício diário, e eles estabeleceram a abominação desoladora. E removeram o diário, e estabeleceram a abominação desoladora. O capítulo 12, versículo 11. E do tempo em que o diário foi retirado, e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1335 dias. Então, nós iremos analisar esses textos e iremos ver dentro da palavra do Senhor, da Bíblia e do Espírito de profecia, o que a profetisa nos diz com respeito às datas. Após o ano de 1844, ainda haveria profecias com relação a datas. O povo de Deus ainda deveria marcar datas. Esses textos se referem ao futuro ou ao passado? É o que nós iremos ver dentro da palavra de Deus. Hoje existem 4 pontos de vista com respeito às profecias, a essas datas e ao contínuo. O ponto de vista preterismo, o futurismo, o historicismo, que é o ponto de vista dos pioneiros de Ellen G. White, e a da nova teologia, do ômega, que hoje tornou-se a liderança, a nova organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos ver alguns textos do Espírito de Profecia, Testemunhos para Ministro, página 112. Diz assim: O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Velho e Novo Testamento. Há luz, sim, luz em vossas habitações. Por isso, devemos orar. O Espírito Santo brilhando sobre as páginas sagradas, abrir-nos o entendimento, para que possamos saber o que é a verdade. O Espírito Santo vai nos dizer o que é a verdade. Então haveria uma sacudidura por falsas teorias. E logo após, Ellen G. White cita Daniel e Apocalipse, que deve ser estudado. Se formos humildes de coração, se quisermos aprender do Senhor, se quisermos ser obedientes a toda a palavra de Deus,
o Espírito Santo vai nos abrir as páginas da Bíblia e do Espírito de profecia, nos trazendo o verdadeiro entendimento da vontade do Senhor. Mas aqui diz que os leitores superficial, hoje esses leitores de internet, esses leitores de grupo de WhatsApp, de grupos de Facebook e outros, a maioria são chamados leitores, pescadores de aquários. Não expandem ao mar grande, mas ficam isolados somente naquilo que é lançado nos grupos, que é lançado no WhatsApp. E estão engolindo heresia de garganta abaixo. Porque não aceita as reformas, não aceita a obediência, não crê na completa reforma para a saúde, como Deus manda, nas combinações corretas, na reforma do vestuário, na santificação do sábado, não crê na verdadeira justificação pela fé, na mensagem correta da humanidade de Cristo. Então, a Bíblia diz que são o quê? Leitores superficiais. E o que está acontecendo hoje em nossa igreja? Está tendo uma grande sacudidura. Pessoas pegando essas profecias de Daniel, de 1335 dias, 1260 dias, 1200 e poucos dias, para marcar datas, marcando eventos. E o que isso está acontecendo? Aqui está uma apostasia aos escritos da profetisa. Porque se a nossa profetisa diz que os nossos pioneiros tinham a compreensão correta de Daniel e Apocalipse das datas, se a nossa profetisa disse que não deveríamos mais marcar datas, então quando nós agora começamos a marcar datas e não levamos a sério o que ela disse e não respeitamos a palavra, é porque nós estamos nos rebelando contra a profeta de Deus. Estamos nos tornando falsos mestres, enganando e sendo enganado. Não adianta você ter boa intenção, não adianta você ter aparência de cordeiro, falar mansinho, bonitinho, certo? Não adianta. Mas se você não respeita, não crê, não aceita o está escrito, é um falso mestre. A Bíblia diz assim: destes afasta-te. Testemunhos Seletos, volume 3, a página 284 diz: nem todos neste mundo tomaram o partido dos inimigos de Deus. Nem todos se tornaram desleais. Uns poucos existem que são fiéis a Deus. Pois escreve João: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Logo se ferirá com ferocidade a luta entre os que servem a Deus e os que não servem. Logo, tudo que pode ser abalado, sê-lo-á, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então, tudo que puder ser abalado, vai ser abalado. Então, nós estamos nesse período de sacudidura pelas falsas teorias. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 58 diz: a rebelião e a apostasia acha-se no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por elas, a menos que pela fé apeguemos nossa alma desamparada a Cristo. Se os homens são tão facilmente desencaminhados,
como subsistirão quando Satanás personificar a Cristo e operar o milagre? Então ela diz que a rebelião e a apostasia se encontram no próprio ar que respiramos. Então, meus prezados irmãos, é muito grave, é muito sério. Devemos dedicar tempo para a consagração, o estudo da Bíblia. O livro de Evangelismo, página 610, diz assim: futuramente deverão surgir enganos de toda espécie, e carecemos de terreno sólido para os nossos pés. Nem o mínimo pormenor daquilo que o Senhor tem estabelecido se deve remover. Onde encontraremos nós segurança, senão nas verdades que o Senhor tem dado nos últimos 50 anos? Ela diz: carecemos de terreno sólido para os nossos pés. Nem o mínimo, nem um alfinete deve ser removido de tudo aquilo que o Senhor nos deu. A mensagem que o Senhor deu desde 1831 a Guilherme Miller, aos nossos pioneiros Tiago White, o pastor José Bates, o pastor Andrews, pioneiros que passaram pelo grande desapontamento, homens dos quais Deus enviou a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Ali sim, nós iremos encontrar terreno sólido na profetisa do nosso Deus. O profeta que o Senhor nos fez atravessar o Mar Vermelho, a grande decepção de 22 de outubro de 1844. A profeta que nos tirou do Egito e tem nos conduzido a Canaã celestial por meio dos seus escritos. Aí sim nós temos terreno sólido. Mas, infelizmente, a maioria do povo de Deus, mesmo aqueles que se dizem da verdade presente, não estão nesse terreno sólido. Irmãos, eu não me canso de falar, para alguns amigos sempre estou falando, na década de 90 para 2000, década de 2000, o movimento aqui no Brasil e em todo o mundo era grande. Chamava-se Movimento Leigo. O Movimento Leigo. E Deus estava trabalhando por meio desses movimentos, dessas pessoas que estavam se levantando. E logo, logo, Satanás ele correu na frente, vestiu uma camisa com o nome Movimento Leigo. Bagunçou, acabou. Deus desperta de novo o seu povo. E o povo agora se intitula a verdade presente. Somos da verdade presente. E o que acontece? Satanás de novo correu na frente, comprou uma camisa e botou o nome verdade presente. E hoje, todas as heresias que está sacudindo o povo de Deus, vem por intermédio da liderança de nossa igreja, certo? Da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, e desses movimentos que se dizem da verdade presente. Deus nunca teve problema em iniciar um movimento, a questão foi em continuar esses movimentos obedecendo a Deus, dependendo de Deus, buscando o auxílio do Senhor. Aqui está o grande problema, continuar. Porque a Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Porque Deus sabia e sabe que na continuidade viria as provas. Então, hoje,
Aqui, a maioria daqueles que se dizem da verdade presente, quase a sua totalidade, não lê Bíblia com espírito de profecia, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para pesquisar, para examinar. São pescadores de aquário, de internet. Eu conheço muitas pessoas que se dizem de verdade presente, que não tem um livro do Espírito de Profecia em casa. Outros têm um Caminho a Cristo, um Patriarcas e Profeta, aí falam, não, tem tudo no celular. Tem tudo no celular, no computador. Eu vou lá, pesquiso e pronto. Vamos dar continuidade. Muitos creem que o contínuo é o ministério sacerdotal de Cristo. É o novo ponto de vista que a nossa igreja está ensinando. Na próxima palestra nós iremos explicar o porquê que é terrível, em que implica quando ensinamos que o contínuo é o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Nós iremos mostrar que derruba por completo, ataca a verdadeira doutrina do santuário celestial, da expiação e do juízo de investigação. É o que está hoje nos livros da nova teologia da nossa igreja. Muitos creem que o contínuo é o ministério sacerdotal de Cristo. Outros, que é o papado, desconhecendo a evidência histórica e a advertência do espírito de profecia, removendo desta maneira um marco adventista e, como consequência, existe reinterpretação dos períodos proféticos, dos 1290 dias, 1260 dias e 1335 dias. Com isso, tem tido muita confusão. O livro de Daniel e a Escritura faz a aplicação de dia por ano. E só forçando as Escrituras podemos converter anos ao dia. É o que está acontecendo hoje com esse novo movimento de marcação de datas. Estão fazendo uma reinterpretação daquilo que foi ensinado no passado pelos nossos pioneiros. Estão forçando as Escrituras a interpretar anos por dia. Certo? Fugindo da regra estabelecida por Guilherme Miller, Tiago White e outros. Infelizmente, o nosso país é pobre com respeito aos escritos dos nossos pioneiros. É pobre. É muito triste tantas pessoas em nosso país, ministérios que se dizem da verdade presente, homens que conhecem o inglês, o espanhol, homens que têm dinheiro, mas eu digo, são homens que não têm amor pela verdade, homens que não traduzem esse material de Tiago White, de pastor Andrew, esses fundamentos que Deus deu à sua igreja. Homens que não sacode as cadeias do diabo, certo? E continuam dando para o povo de Deus somente as migalhas. Dê o alimento sólido para o povo de Deus. Certo? Você que conhece o inglês, que trabalha bem no inglês, no espanhol, você que tem dinheiro, traduza esse material, coloque na mão do povo de Deus. Deixa de dar migalha ao povo de Deus. Traduza de uma vez por toda os livros do pastor Hanskell, que ele escreveu sobre Daniel e Apocalipse, os livros do pastor Andrews, o que o Tiago White escreveu, o marido de Ellen G. White, que sempre foi um homem que
alinhou corretamente Daniel e Apocalipse. E outros pioneiros de nossa igreja, como o pastor Gilbert, foi um dos homens que é mais poderoso dentro de nossa igreja na língua hebraica. E deveria esse material, esses livros, ser traduzido para o português. Mas continuo dando migalhas ao povo de Deus. O que é que nós temos hoje sobre Daniel e Apocalipse em língua portuguesa aqui no Brasil? Nada. Somente o livro de Urias Smith, da qual, quando ele chega em Daniel capítulo 11, ele acabou. Ele não define, ele coloca de forma errada o rei do norte e o rei do sul. Continuemos. A serva do Senhor disse: a pregação de um tempo definido para o juízo, olha só, a pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. Foi Deus que ordenou, foi Deus que colocou, que enviou, colocou no coração de Guilherme Miller os cômputos dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2.300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação os repetidos esforços por encontrar, olha só, os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos. E o raciocínio falaz que era necessário para apoiar este modo de ver. Não somente transviaram da verdade presente os espíritos, mas lançaram o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento, e mais amplamente for ele ensinado, olha só, tanto mais se satisfazem os propósitos do diabo. Então, marcar um tempo definido e expandir, divulgar, é satisfazer os propósitos do diabo, de Satanás. Depois que se passa o tempo, ele provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro, que erro? Marca datas. Fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo. Serão levados assim a descansar em falsa segurança e muitos se desenganarão tarde demais. O Grande Conflito, página 457. Então aqui nós estamos olhando como Satanás trabalha. O que o Satanás fez nos dias de Cristo fez com que os judeus fizesse uma errônea interpretação das profecias de Daniel. E hoje ele está fazendo o mesmo com aqueles que se dizem da verdade presente. Em Primeiros Escritos, página 243, assim diz o Senhor: vi que eles, os pioneiros, estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos.
Aqui a profetisa nos diz, em primeiros escritos, que Guilherme Miller, que os pioneiros estavam corretos na sua interpretação dos períodos proféticos de Daniel. É interpretar o quê? Um dia por ano, e não ano por dia. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 108. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 6. A profetisa continua. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. Certo? Então, em 1844, 22 de outubro de 1844, findou todos os períodos proféticos. O povo de Deus não deveria marcar nenhuma data. Não haveria mais nenhum período profético para o futuro. Alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram a forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo que acompanharam o movimento adventista. Então, alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram o quê? A forças humanas ou satânicas e poderosas influência. O livro Testemunhos para Ministro, página 55. Prestemos bem atenção nessa leitura. Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo. Olha só. Tenha cuidado qualquer adventista do sétimo dia, qualquer um que se diz da verdade presente, de todos, de qualquer irmão que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Por exemplo, 2.335 dias, que muitos estão marcando para receber as boas novas do Senhor. Então, a palavra diz assim: precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Essa semana eu recebi uma mensagem e também eu, olhando no Facebook, eu olhei um pregador dizendo que estava viajando o Brasil todo. Ele falou que estava proclamando o alto clamor do terceiro anjo. Certo.
Em que consistia esse alto clamor do terceiro anjo? Mostrando se alguém adorar as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, adorando o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade, estava em apostasia e destituído dos favores do céu. Um outro ensinando que a chuva serôdia começou a cair em 2001. Começou a cair a chuva serôdia. E fez uns cálculos marcando a data sobre quando vai sair o decreto dominical, quando vai ser o dia do juízo dos vivos, quando o ano que vai ser a volta de Jesus Cristo, e por fim, outros ensinando que o selamento começou em 1989. Continuamos. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade? Eles estão misturando o erro com a verdade? Sua mensagem é de engano e levará pessoas para caminhos falsos. Não importa o quanto de verdade ele use, mas se ele misturou o erro com a verdade, se ele está ensinando heresia, se ele está marcando datas, se ele está reinterpretando aquilo que os nossos pioneiros nos passaram, Ellen G. White diz o que? É uma mensagem de engano e levará pessoas para caminhos falsos. Quem são essas pessoas? Leitores superficiais, pescadores de aquário. São as pessoas que vão ser desencaminhadas. Deve-se lhes fazer oposição. O que nós devemos fazer? Nos opor a esses falsos mestres, a essas pessoas que estão ensinando o erro. Devemos nos levantar e fazer o quê? Nos opor. De que forma? Mostrando a verdade. Não porque sejam homens maus. Eles não são homens maus, são homens com aparência boa, homens são legais, entendeu? Mas porque são mestres das falsidades. São mestres de falsidades. São mestres. Que é o mestre? O mestre é uma pessoa que ele faz discípulo, que ele é um educador, um professor, um doutor, um conhecedor que sabe manejar bem. Mestre de falsidades, diz mais, e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Ele pega a mentira, pega a verdade, coloca na frente, reveste ali e fala, tá aqui, isso aqui é a verdade, isso aqui são as profecias, isso aqui é a verdade presente. Isso aqui é o que Deus mostrou que é a verdade. E aí os leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, que preferiu o erro do que a verdade, não teve amor pela verdade, como diz lá em Tessalonicenses, não ama a verdade, não ama a verdadeira reforma e reavivamento, então se tornam discípulos desses falsos mestres. Testemunhos para Ministro, página 55. Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente. É isso que Satanás está fazendo.
Ele está trabalhando para que a história da nação judaica se repita naqueles que dizem que são da verdade presente, mas não tem amor pela verdade, não ama a verdade. Os judeus tinham as escrituras do Antigo Testamento e julgavam-se familiarizados com elas. Cometeram, porém, deplorável erro. Consideravam as profecias referentes à gloriosa segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu como se referindo ao seu primeiro advento. Como ele não viesse segundo suas expectativas, dele se afastaram. Satanás sabia exatamente a maneira de apanhar esses homens em sua rede, enganá-los e destruí-los com uma interpretação errônea das profecias. Desde quando eu me entendi como gente, eu ouço a palavra moda. Fulano está na moda. Fulano está na moda. Ah, essa camisa da moda, essa calça da moda. Moda, né? O ser humano nunca gostou de viver fora da moda. A maioria sempre gostou de andar na moda. Não é mesmo? Então hoje a palavra verdade presente se tornou moda. Virou moda. A maioria, certo, fazem de tudo. Se lembram de quando o filho de Davi estava guerreando contra Davi? Que o general de Davi estava na guerra e tinha um rapaz que ele não era muito rápido, mas era o que o general de Davi enviava as boas novas para Davi. E uma certa vez, um rapaz, chegou e falou: não, eu quero ir dessa vez, eu vou. E saiu correndo. E o que acontece? E Davi olhou ele vindo de longe e viu que era uma outra pessoa e disse assim: como está meu filho Absalão? E aquele jovem disse: Senhor, eu vi uma grande confusão. E a única coisa que ele soube dizer é que viu uma grande confusão. Ele não esperou a mensagem do general. Ele não conhecia os detalhes. Ele se tornou um mensageiro sem mensagem, porque ele não tinha mensagem. Ele se afobou, ele correu na frente, se adiantou demais, não esperou a mensagem. É o que muitos estão fazendo, muitos que se dizem da verdade presente. Não tem mensagem para o povo de Deus, não tem a mensagem de Deus para o povo de Deus. São mensageiros sem mensagem, destituídos da mensagem do primeiro, do segundo, do terceiro anjo. Por quê? Porque desviaram suas crenças da Bíblia do Espírito de Profecia. Não aceitam o Espírito de Profecia, não crê no Espírito de Profecia de forma completa. Não aceitam, por isso são destituídos da mensagem da verdade presente. Não sabem nem o que é a verdade presente, como diz lá em Primeiras Escritos. Mas diz que é da verdade presente. São o quê? Pescadores de aquários. Leitores superficial, que não tem amor pela verdade. Então, do mesmo modo como Satanás enganou os judeus, está enganando hoje o povo que professa a verdade presente. É como diz Eclesiastes 1:9, tudo que foi será, nada é novo debaixo do sol. A história do passado se repete. A história do passado é um espelho
Olhe para a história do passado e você vai conhecer o futuro. Vamos fazer uma leitura em Mensagens Escolhidas, volume 2, 111 a 112. O mesmíssimo Satanás está em atividade para minar a fé do povo de Deus neste tempo. Há pessoas prontas a apanhar toda ideia nova. Olha só, toda ideia nova. Corre na frente. As profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Olha o que a mensageira do Senhor diz. As profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelo próprio homem. Certo? Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens. Que homens? Guilherme Miller, Tiago White, Ellen G. White, Joseph Baker, certo? Os primórdios pioneiros. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens, a quem Deus estava dirigindo para efetuarem essa obra especial. Esses homens seguiram avante passo a passo no próprio cumprimento da profecia. A profecia se desenrolando e eles acompanhando. A profecia se desenrolando, o rol das profecias e eles acompanhando. Aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles. Deles quem? Tiago White, Ellen G. White, Joseph Baker, os pioneiros que atravessaram o grande desapontamento. Os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, da segunda e terceira mensagem angélicas. Não é de qualquer pessoa, de qualquer mestre que hoje se levanta ou que já se levantou. Não. São aqueles que atravessaram, que proclamaram a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Estas mensagens recebidas e vividas estão fazendo sua obra para preparar um povo para subsistir no grande dia de Deus. Recebidas e vividas. Se são recebidas e não são vividas, logo o dia se torna noite. E vem as trevas, que é a heresia. Por quê? Porque não teve amor pela verdade. Se examinarmos as Escrituras para confirmarmos a verdade que Deus deu a seus servos, olha só, se nós pegarmos a Bíblia, para examinarmos o que foi que Deus deu àqueles homens para o mundo, seremos achados proclamando a primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Aonde está a primeira, segunda e a terceira mensagem angélica? Lá nos homens do passado. Foi eles que receberam as três mensagens angélicas. É verdade que há profecias ainda por cumprir, diz ela. Mas trabalho bem errôneo tem sido feito vez após vez e continuará a sê-lo por aqueles que buscam encontrar nova luz nas profecias, olha só, e que começam por se desviar da luz que Deus já deu.
Aqueles que estão procurando nova luz nas profecias, reinterpretando aquilo que Deus deu aos pioneiros, certo? E buscando encontrar nova luz nas profecias, e começam por se desviar da luz que Deus já deu. As mensagens de Apocalipse 14 são aquelas pelas quais será aprovado o mundo. São o Evangelho eterno e devem ser proclamadas em toda parte. Mas o Senhor não põe sobre os que não tiveram experiência em sua obra a responsabilidade de fazer uma nova exposição das profecias que, por meio de seu Espírito Santo, ele moveu os seus escolhidos servos a aplicar, a explicar. Interessante. Mas o Senhor não põe sobre os que não tiveram uma experiência em sua obra a responsabilidade de fazer uma nova exposição das profecias, que por meio de seu Espírito Santo, ele moveu os seus servos escolhidos a explicar. Então, o que está sendo feito hoje, o que Desmond Ford fez? O que ele fez? Existe um pastor, ele é brasileiro, só que ele mora nos Estados Unidos, muito conhecido, já um pouco avançado em idade, e ele tem sido um falso mestre, e tem tido muitos discípulos aqui no Brasil. Ele está fazendo o quê? Uma nova exposição das profecias de Daniel e Apocalipse. Reinterpretando tudo aquilo que os nossos pioneiros receberam das mãos do Senhor e transmitiram à sua igreja. De maneira que Satanás está tratando de repetir falsa interpretação das profecias que ocorreu entre os judeus. É isso que ele está fazendo, tem tido sucesso no meio adventista do sétimo dia, com aqueles que se dizem ser da verdade presente, mas que não é da verdade presente, que não aceita a verdade presente, que não crê completamente em toda a palavra de Deus, Bíblia e Espírito de profecia, que não come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus, que não dedica tempo para estudo da palavra de Deus, para pesquisa com joelho e jejum, que não procura adquirir todo pedacinho de papel que a profetisa escreveu, que os nossos pioneiros escreveram. Que Deus tenha misericórdia. E que aqueles que hoje se dizem da verdade presente, que têm conhecimento de todo esse material que os nossos pioneiros escreveram, material que realmente conduz o povo de Deus à verdade eterna, que estabelece o povo de Deus na verdade, traduzam esse material, publica esse material. Se não puder publicar em forma de livro, faça em forma de apostila. Não dê as migalhas ao povo de Deus. Dê a mensagem completa. Você conhece o inglês, você conhece o espanhol, você tem dinheiro. Cuidado. Cuidado que a Bíblia diz, até aquilo que tu não tens será tirado. Muito cuidado. Então, ficou claro que as profecias de tempo terminaram em 1844. Então, a partir de 1844, não teria mais profecia de tempo. Qualquer que se levantasse para fixar datas, marcar tempo, usar as profecias de data de Daniel para jogar para o futuro, seria falsos mestres, enganando e sendo enganado pelo diabo. Que Deus assim venha abençoar-nos
A cada dia mais que possamos cair de joelho aos pés do Senhor, buscando a graça dos altos céus, a sabedoria e iluminação do Espírito Santo do nosso Deus. Meu amigo, minha prezada irmã e meu irmão, repasse essa mensagem. Divulgue o canal Despertar 1844. Se inscreva nesse canal. Toque lá no sinozinho para você receber toda semana novos vídeos, novas mensagens. Quem vos fala é o irmão Valdecir Tomé Pereira. Não sou um teólogo, não sou um pastor. Sou simplesmente um simples servo de Deus que tem estudado a Bíblia com o espírito de profecia. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Santo Deus de bondade, nosso Salvador, muito obrigado por essa mensagem preciosa que o Senhor tem nos dado, por esses esclarecimentos na Bíblia e no espírito de profecia. Oh Deus, toque o teu povo para que creia na verdade, para que venha dar ouvido à tua palavra, à tua mensagem eterna. Obrigado por tudo, Senhor. Venha ser com teus filhos mundialmente, com este canal Despertar em 1844. Por Jesus nosso Salvador. Amém.